Saudações, anjos! Narra Luz aqui no canal Tem Química. E agora, o nosso bate-papo vai ser sobre a parte de identificação de funções orgânicas. Este tipo de assunto tem bastante relevância nas provas do Enem. Então, você tem que dominar cada parte dele. Vamos começar com os hidrocarbonetos, que são compostos orgânicos que apresentam em toda a sua extensão somente carbono e hidrogênio, independente da cadeia ser aberta, fechada, saturada ou insaturada. Vamos lá, por exemplo, olhar para o butano. Perceba que toda a estrutura só tem carbono e hidrogênio, assim como o octano, que está na forma de uma representação moderna, mas ainda assim você percebe que não tem outro elemento que não seja só carbono e hidrogênio. Tem o ciclopentano, que é fechado e saturado, e também tem o aromático, benzeno, que você também não enxerga outros elementos que não seja somente carbono e hidrogênio. Ou seja, se não for assim, pela estrutura você pode identificar também pela nomenclatura. De acordo com as regras do IUPAC, todos os hidrocarbonetos têm um perfil de nomenclatura prefixo, manifixo mais O. E isso aqui é o que representa. Terminou em O, se é oficial ou IUPAC a nomenclatura, tem que ser um hidrocarboneto. Olha só, butano, octano, ciclopentano e benzeno. Todos eles terminaram em O. Então, beleza, é um hidrocarboneto. Vamos avançar? Olha lá. Função álcool agora. Você vai perceber que nessa estrutura de compostos, o grupo OH, que é a hidroxila, está conectado a um carbono que é saturado. Então vamos olhar aqui, olha. OH conectado em um carbono que é saturado. Ou seja, ele só tem simples ligações. Percebeu esse OH conectado em um carbono nessas condições, automaticamente é um álcool. Como você observa aqui na estrutura do etanol. Propano-triol e propan-2-ol. Caso você não consiga definir a função orgânica pela estrutura, vai pela nomenclatura. Se só tem os nomes, tranquilo. Ó. Se for IUPAC, tá legal? Isso tem que ser ressaltado. Só pode funcionar se for IUPAC ou oficial, que é a mesma coisa. Todos eles têm um perfil prefixo, manifixo, mais OL. Tem que terminar em OL. Por isso que você observou na estrutura dessas nomenclaturas aqui, olha, o termo etanol, tá legal? O etanol aqui, propano, triol e propan-2-ol. É dessa forma. Caso não seja um álcool, a gente pode aí encontrar uma outra função que é oxigenada também, chamada de aldeído. Neste caso, você vai perceber que a estrutura deve ter uma carbonila. Essa carbonila é o C dupla e o O. Só que ela tem um hidrogênio e sempre aparece nas extremidades da cadeia. Você percebe isso aqui no metanol, está demarcado inclusive o etanol. E essa estrutura aromática aqui que também pertence ao grupo dos aldeídos. Agora é óbvio, você também pode conseguir identificar pela nomenclatura. De acordo com as regras do IUPAC, é prefixo, manifixo mais al. Tem que ter esse al. Por isso que apareceu o nome metanol, etanol. Perfeito? Viu como é tranquilo? Vamos lá. Temos ainda a função ácido carboxílico, que é o produto de oxidação de um aldeído. Lembrando aí que o aldeído também ele é produto de oxidação de um álcool. Como oxida, está entrando oxigênio ali. Então, nessa conjuntura, o que era uma carbonila passa a ser uma carboxila. Então, essa carboxila aqui, ela nada mais é do que um C dupla, O, e agora OH. Não vai confundir, lá nos aldeídos é apenas H, só que agora na carboxila tem que ter OH. Então, isso representa um ácido carboxílico. O que é interessante é que também ocorre nas extremidades. Então, olha aqui, olha. Ácido metanoico, está demarcado. Ácido etanóico também está demarcado. Ainda há pouco, ó, no slide anterior, você percebeu que essa estrutura era de um aldeído, mas ela sofreu oxidação, ó, virou um ácido carboxílico. Se não der pela estrutura, vai pela nomenclatura. Olha só, perfil padrão da IUPAC para ácido carboxílico é prefixo, manifixo mais oico. Ou seja, olha o nome, ácido metanóico, ácido etanóico. Tudo bem? Sempre vai ser assim. Vamos para a acetona agora. Compostos orgânicos que apresentam na sua estrutura uma carbonila. Opa, carbonila novamente, C dupla O. Só que agora ela deve estar entre dois átomos de carbono. Essa carbonila tem que estar entre dois átomos de carbono para que seja caracterizada como uma acetona. Então você tem aqui, olha, na presença da propanona,
da butanona. E nessa cetona aqui aromática, tá aqui, olha, a carbonila nessa cetona aromática. Você percebe que tem 2 carbonos ao lado dessa carbonila. Vamos agora olhar a nomenclatura? Olha só, de acordo com a regra da IUPAC, tem que terminar em ona. Então você percebe aqui, olha, propanona, butanona. Tudo bem? É tranquilo, vai acompanhando devagarinho comigo, que você vai conseguir dominar isso com certeza. Daqui a pouco eu vou começar a mostrar os exemplos e a gente vai sair identificando cada uma das interfaces dos perfis de funções orgânicas em cada estrutura. Já na função número 6, função éster, também tem carbonila. Olha lá, C-O. Ok, isso aqui é uma carbonila. Só que agora tem um oxigêniozinho do lado. E o que é interessante? Geralmente isso aparece entre 2 átomos de carbono. Tá legal? Para que seja aí a estrutura de um éster. Às vezes não vem, porque nessa posição aqui desse primeiro carbono é um hidrogênio, tipo um metanoato, tá legal? Mas é mais comum aparecer de fato só isso aqui, olha. C-O, O. E aí, nessa conjuntura, o que não pode acontecer é esse carbono aqui da direita, ó, ser o hidrogênio, porque senão vai ser um ácido carboxílico, tá bom? Cuidado. Então aqui você tem na estrutura, olha, C-O, O, ou seja, a carbonila com oxigênio adicional. Aqui também nesse éster aromático. E aqui nessa estrutura fechada dessa cumarina, ó, também tem a presença, que inclusive, quando é uma cadeia fechada, é chamada de lactona. Só que geralmente isso não é utilizado para ensino médio, somente para nível superior. Se não for de acordo com o perfil da estrutura, você vai pela nomenclatura. E o perfil padrão é prefixo, manifixo mais oato. Ó. Tem que ter esse termo oato. Preposição de, aí tu vai dizer o nome da ramificação conectada ao oxigênio, que é nada mais, nada menos do que este oxigênio aqui, ó. Beleza? Vamos lá então aqui, olha, etanoato, benzoato. Se eu tenho a nomenclatura oficial ou IUPAC e aparece esse termo ato, beleza, já dá para sacar que a função é éster. Vamos agora para outra função, que no caso é a estrutura de um éter. Neste caso, eu tenho que observar que eu tenho um oxigênio entre 2 átomos de carbono. Cuidado! Esse oxigênio aqui, ó, tem que estar conectado a 2 átomos de carbono. Só que esses carbonos não podem ser carbonílicos, não pode ser carbonila, porque senão pode ser que seja um éster, tá legal? Não vai confundir. Olha aqui, olha, oxigênio de carbonos, e você não tem carbonila nesses carbonos. E aqui também, ó. Caso contrário, pode até acontecer em cadeias fechadas, não tem problema, mas eu percebo que o oxigênio está entre 2 átomos de carbono. Se não for assim, eu posso também avaliar pela nomenclatura. Basta eu enxergar o termo oxi, como aparece aqui, olha, etoxi, etano, metoxi, benzeno, tudo bem? Além dessa, eu tenho a função fenol, que já apresenta a hidroxila, ou seja, o grupo OH, só que agora ele está conectado em um anel aromático. Podem existir vários anéis aromáticos para você avaliar. Eu estou desenhando aqui para você agora, olha, o benzeno, que é o mais simples. Mas podem ser 2 anéis condensados, que é o naftaleno. Pode ser 3 anéis alinhados, que pode ser o antraceno. Aí pode ser fulereno, pode ser grafeno, não importa. Se você enxergar o OH conectado em um anel aromático, já é um fenol. Agora, não é comum, tá bom? Para o perfil de nomenclatura, você ter que dar nomes para funções orgânicas fenólicas que sejam diferentes do benzeno. Por quê? Porque tem muitos anéis aromáticos. Então é meio que deu uma enxugada no programa do Enem, tá? Para o ensino médio, para que não fosse necessário isso. E o normal, tá bom? De aparecer em provas é somente os derivados do fenol comum, que é o benzeno utilizado. Então você diz o nome da ramificação mais o fenol. Mas você percebe ainda assim, olha, que dependente da estrutura ser fenol, padrão, você tem o OH conectado aqui e um carbono que é aromático. Você também tem a estrutura do 2-metilfenol. Repara aí que o termo fenol está aí demarcado de forma diferente, para você perceber que é um perfil padrão isso aí, de nomenclatura. E independente da estrutura, se tem OH conectado em um anel aromático, beleza, isso já é um fenol. Tá legal? Vamos agora para a função enol. Neste caso, ela é mais utilizada na parte de tautomeria, que é uma isomeria dinâmica. O OH, que é a hidroxila,
ele vai aparecer conectado em um carbono que tem dupla ligação. Tá legal? É muito simples isso. Olha aqui, ó. O OH está conectado aí, você percebe isso no primeiro exemplo, num carbono que tem dupla ligação. Assim como acontece no exemplo do meio aí, o segundo exemplo, está demarcado já com a setinha, o OH conectado em um carbono com dupla. E pode até acontecer em cadeias fechadas, isso aí não é um problema. O OH também está conectado em um carbono com dupla. Muito bem, vamos agora para a função amina. Cuidado, amina e amida são funções orgânicas que são aparentemente semelhantes, só que a diferença é que na amida o nitrogênio está conectado a uma carbonila e nas aminas isso não vai acontecer. Não tem carbonila nas aminas. Vamos verificar, por exemplo, aqui olha, na estrutura da etilamina. Observe, não tem carbonila, é só nitrogênio. O formato dela aqui, ó, NH2. Eu posso ter a trimetilamina, ó, só o nitrogênio, não tem carbonila, como acontece aqui. Tem aqui fenilamina, NH2. Deu para perceber? Não tem carbonila nas aminas. Detalhe, você também pode identificar pela nomenclatura. E é simples, ó, aparece a palavra amina mesmo. Então aqui eu tenho o nome da ramificação, que é o etil, mais a palavra amina. Então fica etilamina. Aqui são 3 metilas, por isso que é trimetilamina. E aqui é a ramificação fenil. E aí fica chamado de fenilamina. Olha agora o que eu falei em relação às amidas. Tem carbonila, ó. Tá observando aqui? Existe uma carbonila conectada, tá bom? Ao nitrogênio, olha, C-O e o nitrogênio. Tem esse nitrogênio conectado na carbonila, como você consegue observar na etanamida, ali na N-metilbutanamida e até na estrutura aqui dessa amida que é aromática, ó. Você tem nitrogênio conectado nessa carbonila. Então, muita cautela, não vai confundir com amina. Amida, ressaltando aí, é nitrogênio conectado em uma carbonila. Pela nomenclatura, você também consegue identificar fácil, que nem você fez com as aminas, porque agora aparece a palavra amida. Olha aí, ó. Primeiro exemplo, etanamida. Segundo exemplo, N-metilbutanamida. Tá legal? E por aí vai. Olhou a palavra amida, na nomenclatura é oficial, beleza, é uma função amida. Agora, olha só, vamos avançar. Outra função nitrogenada é o nitrocomposto. Essa é muito mais simples. Basta você perceber a presença do grupo NO2 na estrutura. E isso aí já identifica o padrão de um nitrocomposto. Como acontece no nitroetano, o 2-nitrobutano e o trinitrotolueno, conhecido como TNT. Assim como pela estrutura, é fácil perceber porque apresenta o termo nitro na nomenclatura desde que ela seja oficial. Então fica ali, olha, nitroetano, repara que a cor está ressaltada. No segundo exemplo, 2-nitrobutano e por aí vai. Tudo bem? Vamos agora olhar, olha só, última função orgânica, a função dos haletos. Neste caso, você vai perceber a existência de um halogênio. Pode ser o flúor, cloro, bromo ou o iodo. Um desses elementos vai aparecer conectado em um carbono que ele pode ser saturado ou insaturado, não importa. Você percebe isso aqui, olha, presença do bromo, tá legal? Presença aqui do cloro, ou até no BHC, olha, o hexaclorobenzeno, são 6 átomos de cloro aqui, beleza? E aí, pela nomenclatura, o termo do nome do halogênio vai aparecer, como apareceu aqui, olha, brometano, 2-clorobutano, hexaclorobenzeno. É muito tranquilo. Vamos agora testar como a coisa vai funcionar? Eu fiz um esquema aqui para você, uma colinha, hein? Foi uma colinha aqui, ó. Aqui do lado esquerdo, você tem uma colinha para me acompanhar e identificar quais são as funções orgânicas presentes aqui. Vamos lá. Vou demarcar primeiro essa. Observe. Não é a primeira, não se parece com a primeira. Não é a segunda, não é a terceira função. Não é também a quarta, olha a semelhança, tá? Não é a quinta também. Oh, meu Deus, olha aqui. É a sexta, velho. Olha, C-O, O. Olha aqui, ó. C-O e o O. Então aqui eu tenho a função éster. Tudo bem? Viu como é tranquilo? Olhou lá, identificar aqui. Vamos de novo, outra função ali em cima, olha. É um oxigênio entre 2 átomos de carbono. Beleza, vou procurar de novo, ó. Não é a 1, não é a 2, não é a 3, não é a 4, não é a 5. Cuidado, hein? Parece a ser, mas não é, olha.
O oxigênio aqui está entre dois carbonos, só que esse carbono aqui é carbonílico. Não pode, porque aqui não tem carbonila. Olha aqui a função 7, olha, o oxigênio entre dois átomos de carbono. Bonitinho, né? Então isso é chamado de função éter. E a última função ali embaixo? Tranquila. É um OH ligado direto no anel aromático. E ali, na nossa cola, ó, você percebe aqui que tem um anelzinho aromático. Então aqui eu tenho a representação da função fenol. Muito bem. Vamos avançar? Olha aqui agora. Quais as funções presentes nessa estrutura? Bom, vou olhar devagar, vou olhar. Agora eu vou demarcar para você. OH conectado em um carbono saturado. Dá uma olhada aí. Percebeu já? É a segunda função, função álcool. Bom, na sequência, eu tenho aqui, olha, C-O-OH. Essa estrutura aqui, ela remete à ideia da função 4, olha, função ácido carboxílico. Tudo bem? Vamos mais uma. Olhe bem. Fechou já? Ok? É nitrogênio conectado, observe isso, cuidado, tá? O nitrogênio está conectado numa carbonila. Então não é amina, é amida. Já no segundo grupo funcional, olha, tem só o nitrogênio sem a carbonila. Aí fica fácil, é uma amina. Observa aí que é a função número 10. Perfeito? Muito bem. Agora sim, a gente vai começar a fazer os exercícios. Vamos lá. Primeira questão. Dentre as funções orgânicas presentes na molécula de liotironina, encontra-se a função. Bom, o que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho iodo, que representa a função aleto, assim como acontece aqui e aqui também. Bem aqui o oxigênio representa a função éter. Eu tenho um OH conectado em um anel aromático que representa a função fenol. Tenho um NH2 sem carbonila, então é uma amina. E tenho um C-OH que representa a função ácido carboxílico. Perfeito. E quer que você encontre a função? Letra A, tem éster? Não. Tem amida? Não. Tem amina. Tem fenol? Tem. Então marca a letra C. Viu? Tranquilo? Vamos para a segunda. Fenolftaleína. Deixa eu ver aqui. Eu tenho o grupo OH ligado direto no anel. Isso representa um fenol. Assim como acontece aqui no lado direito, é a mesma. E aqui eu tenho, no centro abaixo, uma carbonila com oxigênio, que representa a função éster. Então eu vou olhar, olha, além da função fenol, então eu quero éster. Só pode ser a letra D. Show de bola? Terceira. Os hidrocarbonetos consistem em uma classe de compostos orgânicos que tem como principal fonte de obtenção o petróleo. Dos compostos abaixo, o único que não é um hidrocarboneto é etanol. É o nome oficial do álcool, tá bom? Álcool termina em ol, tá legal? Se for IUPAC, tá aqui etanol. Tenho que marcar aqui automaticamente essa letra A. Falamos sobre isso. Quarta questão. Tá demarcado aí num círculozinho, olha, tracejado a função álcool. Isso aqui é um álcool, já me chamou a atenção. Vou ler agora aqui, ó. Tá bom? Uma das formas de se obter tinta para a pintura corporal utilizada por indígenas brasileiros é por meio do fruto verde do genipapo. A substância responsável pela cor azul intensa dessa tinta é a genipina, cuja estrutura está representada a seguir. Tá ok. A estrutura assinalada mostra, a assinalada é que está demarcada, é um álcool. Vou marcar a letra B. Pronto. Vamos avançar. Quinta questão. Fácil, ó. Depois que você começa a ter a habilidade de exercitar, automaticamente fica tranquilo. Isso aqui é um fenol. Então, de acordo com a fórmula estrutural, o barbatuzol apresenta grupo funcional característico de quê? Fenol. Tem jeito. Letra A. Sexta questão. Agora vou ter um trabalhinho aqui, mas vou fazer. Vamos devagar? Bem aqui. Eu tenho ácido
carboxílico. NH2 é uma amina. C dupla O, NH. Ó, nitrogênio na carbonila. Isso é uma amida. C dupla O e O. Isso é um éster. Beleza? Tá? Uma olhada na garganta aqui. Muito bem. O que eu posso observar? Letra A. Tem álcool? Não. Não pode ser letra A. Letra B. Tem amina. Não tem álcool. Já corta, não é letra B. Letra C. Amina. Perfeito. Ácido carboxílico? Não tem. Não, tem sim. Tem amina, tem ácido carboxílico. Tem amida e tem éster. Fechou. É a letra C. Provavelmente. A letra E não pode ser porque não tem aldeído. E a letra E, tá legal? Fala de novo no aldeído. Tem que ser a letra C, gente. Eu vou contar só os carbonos para você observar que tá certo, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Bate certinho aqui, ó, com 14 carbonos. Então, a nossa alternativa aqui, de fato, é a letra C. Eu não preciso nem contar os outros átomos. Já bateu aí, tá legal? Seja esperto, sempre faça as questões de uma forma mais rápida possível. Já na sétima questão, eu tenho aqui na estrutura um nitrogênio conectado em uma carbonila. Isso aqui é uma amida. Aqui eu tenho éter. Bem aqui um fenol. Éter novamente. Assim como acontece aqui, tanto faz. Aqui no centro da capsaicina é uma amida. Beleza. Assinale a alternativa correta em relação às duas substâncias. Letra A. A capsaicina e a piperina podem ser classificadas nas seguintes funções químicas. Fenol. Deixa eu ver. Tem fenol só na capsaicina e não tem na piperina. Então não pode ser. Letra B. Ambas podem ser classificadas como éter e amina. Não. Tem éter nas duas, mas não tem amina nas duas. Legal? É amida. Não pode ser. Letra C. Ambas podem ser classificadas como éter e amida. Perfeito. Além de possuírem carbonos com hibridação sp2, correto. Carbono sp2 tem dupla ligação. Tá certo. E serem considerados como ácidos de Lewis. Aí não. Tá bom? Se tem o nitrogênio, ele tem um par de elétrons aqui que não é conectado. Ou seja, ele pode doar esse par de elétrons. E quando isso acontece, ele é chamado de base, segundo os critérios de Lewis. É uma base de Lewis. Não é um ácido. O ácido é o inverso, ele pode receber par de elétrons. Então não é adequado o item C. Na letra D, ambas apresentam a função química éter e amida, perfeito. Além de possuírem carbonos com hibridação sp2, perfeito, porque tem dupla ligação. E serem consideradas bases de Lewis. Agora sim, é a letra D. Show de bola. Vamos para a oitava. Questão do IME. A eritromicina é uma substância antibacteriana do grupo dos macrolídeos, muito utilizada no tratamento de diversas infecções. Dada a estrutura da eritromicina abaixo, assinale as alternativas que correspondem às funções orgânicas presentes. Aqui tá trabalho, velho. Mas vamos lá na manha, olha. Cetona, amina, éter, tem vários éteres aí, e vários álcools também, vários OH de álcool. Bem aqui no centro, na esquerda, um pouquinho para a esquerda, o que diferencia é um éster. Bom, vamos lá. Letra A tem álcool, não tem nitrila, tá bom? A nitrila aí é o nitrogênio fazendo insaturação com carbono, não está adequado. Letra B, álcool tem, cetona tem, beleza. Tem éter? Tem, mas não tem aldeído, então não pode ser letra B.
Letra C, amina, tem? Tem. Tem éter, tem éster, ótimo. Tem ácido carboxílico? Deixa eu ver aqui. Não. Álcool? Tem, mas não tem um ácido. Vamos para a letra D. Éter, éster, cetona, amina e álcool. Perfeito. É a letra D. É isso aí. Show de bola. Viu só? Quanto mais você exercitar, melhor você vai ficar nisso aqui. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece que, se esse vídeo te ajudou, curte, comenta e compartilha com seus amigos. E se você ainda não é inscrito, te inscreve no canal, ativa aí o sininho da notificação para que você seja sempre alertado quando eu postar um novo vídeo. Beleza? Beijão no coração, fique com Deus.